Fala galera, hoje nós vamos lançar uma série de vídeos para o concurso da Petrobras que está chegando aí. Então, começamos hoje com a professora de matemática Laís Espada. Vem com a gente. Obrigada, Marcelo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao preparatório de matemática para o concurso da Petrobras. Eu sou a professora Laís Espada e nós vamos estudar um pouquinho hoje. Vamos lá? Vamos lá, vamos fazer mais um exercício. Esse foi um sobre PA, né? Vamos, vamos então para a nossa questão 2. Então, essa foi a nossa questão 1, que já foi respondida, ok? Alternativa E, R$ 1.900. Então, vamos lá. Segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: se f de x é essa função definida por partes, vou copiar aqui a nossa função, tá? Então, f de x ela é definida como 2x menos p, se x é menor ou igual que 1, mx menos 1, se x está entre 1 e 6, e 7x mais 4 sobre 2, se x é maior ou igual que 6. Essa é a nossa função f de x definida por partes, tá? Então, se f de x é essa função, e f de x é uma função contínua de domínio real, então m menos p é igual a... Percebam que na definição da f de x, a gente, no primeiro item ali da definição, aparece 2x menos p. Esse p, a gente não sabe quem é. No segundo item da definição da função f, aparece lá m vezes x menos 1. Esse m, novamente, não sabemos quem é. Então, é isso que o exercício pergunta. Qual é a diferença entre m e p? M menos p, quem é? Então, a gente tem que descobrir quem é M, quem é P, e depois calcular a diferença entre eles, ok? Vamos lá, vamos resolver esse exercício, então. Deixa eu apresentar a resolução aqui para vocês. Então, aqui está a função f, que eu copiei, tá? Bom, esse exercício, sobre o que ele é? Ele é sobre função contínua. A única informação que o enunciado dá para a gente é que essa função é uma função contínua de domínio real. Só isso, tá? Então, olha só. Vamos relembrar um pouco de função contínua? O que é uma função contínua? Falando de uma forma bem simples, uma função é contínua quando você, ao desenhar o gráfico dessa função, você consegue desenhar esse gráfico sem tirar o lápis do papel. Parece uma coisa, né, muito simples, mas é exatamente isso, tá? Bom, primeiro, essa função é uma função definida por partes, né? O que é uma função definida por partes? Em cada parte do seu domínio, a função é definida de uma forma diferente. Então, por exemplo, para essa primeira parte do domínio, para os x menores ou iguais que 1, a função ela é definida como 2x menos p. Para essa outra parte do domínio, para x entre 1 e 6, a função ela é definida como mx menos 1. E para essa terceira parte do domínio, para x maior ou igual que 6, a função é definida como 7x mais 4, tudo isso sobre 2. Então, percebam que ela é definida em 3 partes diferentes. Então, o gráfico dessa função também vai ser dado em partes, tá? Vamos desenhar mais ou menos esse gráfico só para ter uma ideia? Aqui a gente não vai desenhar certinho o gráfico, porque o exercício não precisa fazer tudo isso. Mas só para a gente ter uma ideia, ok? Vamos lá.
aqui, ó, vamos lá. Vamos supor, então, que a gente tem aqui um eixo Y, um eixo X. Opa, ficou meio tortinho aqui. Deixa eu pegar uma outra folha, só que essa aqui ficou um pouquinho torta. Vamos lá. Vamos supor, então, que a gente tem aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Então, eixo X, eixo Y. Ó, aqui a gente não vai desenhar perfeitamente o gráfico dessa função, porque o exercício não precisa tudo isso, tá? A gente vai só ter uma ideia. Aqui, ó, quais são os intervalos onde essa função é definida? O primeiro intervalo é para todos os x menores ou iguais que 1. Então, ó, para x igual a 1 aqui, ó, imaginem que a gente tem, ó, essa reta aqui, ó. Essa reta. Para x menor ou igual que 1, ou seja, todos os valores de x aqui, eu vou até aumentar aqui o nosso. Todos os valores de x aqui vão ser definidos por essa função aqui, 2x menos p. Para x entre 1 e 6, vamos supor que aqui é o 6. Para x entre 1 e 6, é dessa forma, mx menos 1. E para x maior ou igual que 6, ou seja, dessa reta imaginária aqui para frente, dessa reta para frente, a gente tem um outro tipo de função, tá? Então, aqui vamos desenhar só para a gente imaginar, olha só. Para x menor ou igual que 1, a função ela é definida como 2x menos p. Aqui a gente não sabe quem é P, então a gente não consegue esboçar esse gráfico perfeitamente. Mas o que eu sei sobre essa reta, né, essa função aqui, o desenho desse gráfico, é que isso vai ser uma reta, porque 2x menos P, se P é um número real, 2x menos P é uma função de primeiro grau, né? Aqui a gente tem só x, então o gráfico vai ser uma reta. Então vamos supor que vai ser uma reta, sei lá, mais ou menos assim, ó. Lembrando que o último valor aqui que pertence a esse intervalo é x igual a 1, tá? Esse intervalo aqui é para todos os x menores ou iguais a 1. Então, o último valor que pertence a esse intervalo é x igual a 1. Então, aqui, ó, no x igual a 1, eu coloco uma bolinha fechada, para significar que essa reta, ela termina aqui, tá? Aqui, esse intervalo é um intervalo aberto, entre 1 e 6. Para x entre 1 e 6, o gráfico dessa função vai ter essa forma aqui, mx menos 1. Se m é um número real, mx menos 1 também é uma reta, tá? Porque é uma função de primeiro grau. Novamente, eu não sei qual reta é. É isso que a gente vai querer descobrir, né? Qual é o valor de m. Então, eu não consigo desenhar essa reta ainda, mas eu sei que vai ser uma reta, tá? Vamos deixar essa parte para desenhar depois. Vamos olhar para cá. Para x maior ou igual que 6. O primeiro número que pertence a esse intervalo é o 6. É do 6 em diante, né? Para x maior ou igual a 6. Então, igual a 6 e maior que 6, ok? Então, esse intervalo, ele começa no 6. Para x igual a 6, aqui, ó, 7x mais 4 sobre 2, isso aí, o gráfico disso também vai ser uma reta, tá? Então, vamos desenhar aqui, ó. E ele começa no x igual a 6. Então, vamos desenhar uma reta começando aqui e, sei lá. Uma reta assim, ok? Só faltou essa parte do meio. Essa parte do meio é para x entre 1 e 6, mx menos 1. Por que eu deixei essa parte para fazer por último? Porque, como aqui fala que a nossa função é contínua, quando que uma função é contínua? Quando você consegue desenhar o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. Então, aqui, ó, esse m, ele tem que ser um número, né? Tanto m quanto p tem que ser números tais que
eu desenhei o gráfico aqui da primeira parte, dessa parte aqui. Desenhei o gráfico dessa última parte. Esses números têm que ser tais que aqui eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu não tire o lápis do papel. Então, olha só, vamos fazer, observem aqui o movimento da caneta, ó. A gente está vindo aqui, fazendo qualquer coisa e fazendo isso aqui. Eu não tirei o lápis do papel, percebam? O que seria tirar o lápis do papel? Vou fazer um gráfico aqui, como que seria tirar o lápis do papel? Tirar o lápis do papel seria mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que aqui a gente tem o 1, aqui a gente tem o 6. Fazer um gráfico rapidinho aqui. Tirar o lápis do papel seria assim. A parte para x menor ou igual que 1 está aqui. A parte para x maior ou igual que 6 está aqui. E essa parte aqui, ó, por exemplo, para x maior que 1, começaria numa bolinha aberta aqui e terminaria aqui, por exemplo. Isso, um gráfico dessa forma, uma função cujo gráfico é dessa forma, não é uma função contínua. Porque, olha só, eu tive que tirar o gráfico do papel. Aliás, tive que tirar a caneta do papel para eu desenhar esse gráfico. Eu vim até aqui, parei aqui. Tirei. Vim aqui, pintei essa bolinha, fiz isso aqui. Tirei de novo. Vim aqui. Né? Tentem desenhar vocês mesmos. Você não consegue desenhar esse gráfico sem tirar o lápis do papel pelo menos 2 vezes. Então, essa função aqui não é uma função contínua. Para ser uma função contínua, você desenha sem tirar do papel. Ok? Sem tirar o lápis do papel. O que significa não tirar o lápis do papel? Significa que, tá vendo que a nossa função ela tem 3 quebras. 3 não, né? 2 quebras. Aqui a nossa função quebra e ela pode começar em outro lugar. O x igual a 1, ele ainda faz parte do intervalo anterior. Para x maior que 1, a gente já está nesse intervalo aqui. Então, aqui é onde há a primeira quebra. Dependendo do valor da função aqui, esse gráfico ou ele continua aqui, ó, no mesmo ponto, ou ele vai para outro lugar, vai para baixo ou vai para cima, é onde há essa quebra. Dizer que a gente não tira o lápis do papel é a mesma coisa que dizer que quando você calcula a f de x para x igual a 1, que é o último número que pertence a esse intervalo, e quando você calcula o valor, joga aqui x igual a 1, que seria o primeiro valor desse intervalo, esses 2 valores dão o mesmo valor. Isso seria dizer que a função não quebra. Ou seja, vamos lá, repetindo. Quando eu calculo f de 1 aqui, f de 1, como 1 está nesse intervalo, f de 1 seria jogar x igual a 1 aqui. Quando eu calculo esse valor, eu obtenho esse valor aqui que eu pintei de rosa, né? Quando eu jogo x igual a 1 aqui, porque esse intervalo ele vai a partir do 1, né? Quando eu jogo x igual a 1 aqui, esse valor e esse dão o mesmo. Por isso que o gráfico simplesmente continua do mesmo ponto. Se esse valor desse diferente desse, significa que há essa quebra aqui. O valor, esse valor aqui seria esse pontinho, né? E esse valor aqui seria essa parte aqui embaixo, onde houve uma quebra. Então, o que eu quero dizer? Para não haver essa quebra, jogar x igual a 1 aqui e jogar x igual a 1 aqui, esses 2 resultados têm que ser o mesmo valor. E a mesma coisa vale para o x igual a 6, que é onde há essa outra quebra, né? O primeiro valor desse intervalo aqui é x igual a 6. Então, quando eu jogo x igual a 6 aqui, eu obtenho f de 6, que é esse pontinho aqui. Se eu jogar x igual a 6 aqui, que seria o último valor desse intervalo, tem que dar o mesmo valor para eu conseguir continuar o gráfico aqui. Para eu, se desse valores diferentes, significa que
jogando x igual a 6 aqui, eu teria esse valor, e jogando x igual a 6 aqui, eu teria um outro valor diferente. Então, eu teria uma quebra, eu teria um salto, um pulo, ok? Então, resolver essa questão é dizer que f de 1, f de x igual a 1, é a mesma coisa que eu jogar x igual a 1 aqui e calcular aqui, ok? E f de 6, que é jogar x igual a 6 aqui, é a mesma coisa que jogar x igual a 6 aqui. Isso aqui tem que dar o mesmo valor também, tá? Então, vamos fazer essas duas contas. Se ambos derem o mesmo valor, significa que a gente tem um gráfico igual a esse primeiro gráfico aqui, que a gente não tira o lápis do papel, ok? Aqui, só observando, pessoal, que aqui eu fiz essas curvinhas, mas o gráfico não é dessa forma, tá? Porque essa função do meio aqui, mx menos 1, o gráfico seria uma reta, tá? Eu só fiz essas curvinhas para simbolizar para vocês que tanto faz o que acontece aqui. O que importa é que não tire o lápis do papel, ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que calcular é o seguinte. A gente tem que dizer que f de 1 é igual a eu pegar essa segunda função aqui, mx menos 1, e substituir o x por 1. O valor do f de 1 tem que dar o mesmo valor disso aqui, substituindo o x por 1. Então, vai ser igual a m vezes 1 menos 1. Já copiei isso aqui, substituindo o x por 1. f de 1, quem que é? O 1, o x igual a 1, ele está nesse intervalo aqui. Então, f de 1 é essa função aqui, aplicada no 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos p. Então, ó, 2 vezes 1 menos p igual a m vezes 1, m, menos 1. 2 vezes 1, 2, né? Então, 2 menos p é igual a m menos 1. A gente obtém essa equação aí, essa igualdade. Segura ela. Vamos grifar ela e vamos esperar. Então, a gente ainda não sabemos quem é M e quem é P, né? Mas deixa assim por enquanto. Outra condição que a gente tem para essa função ser contínua é que esse mesmo fato da igualdade aqui, esse mesmo fato acontece para o x igual a 6. F de 6, que está aqui, né, tem que ser igual a eu substituir o x por 6 aqui. Então, olha só. F de 6 tem que ser igual a mx menos 1 para x igual a 6. Ou seja, m vezes 6 menos 1. F de 6, como x igual a 6 está nesse intervalo aqui, né? Então, f de 6 é a gente substituir x igual a 6 aqui. Então, vamos lá. 7 vezes 6 mais 4 dividido por 2, isso é igual a m vezes 6. M vezes 6 é 6m, tá? 6m menos 1. Vamos resolver isso aqui? 6 vezes 7, 42. 42 mais 4, 46 dividido por 2, igual a 6m menos 1. Vamos continuar resolvendo. 46 dividido por 2, 23, né? Então, 23 é igual a 6m menos 1. Ou seja, 6m é igual a 24, m, então, é 24 dividido por 6, m igual a 4, né? Descobrimos o valor do m. Descobrindo o valor do m, a gente volta aqui e descobre o valor do p. Então, olha só. 2 menos p é igual a m, que a gente acabou de descobrir que é 4, menos 1. Então, 2 menos p é igual a 3. Então, o p vai ser igual a 2 menos 3. Ou seja, p igual a menos 1.
Descobrimos M e descobrimos P. O exercício pergunta qual é a diferença, né? M menos P. Então, vamos lá. Logo, M menos P, 4 menos 1. Aqui, cuidado, né? A gente vai ter que fazer jogo de sinal. Então, M menos P, menos com menos mais, né? 4 mais 1, que é 5. Então, a diferença entre M e P é 5. Olhando lá para as alternativas, né? Vamos voltar lá no nosso PDF. Olhando lá para as alternativas. Então, M menos P é 5, alternativa C. Então, alternativa C, tá? É isso aí. Então, essa questão foi sobre função contínua, ok? A resolução, as contas não eram tão demoradas, né? A conta era rápida. O problema é que a gente tinha que saber qual conta fazer, né? Beleza, então, pessoal? Então é isso aí. Aguardo vocês aí no nosso preparatório para matemática. E é isso aí. Bom estudo a todos e até mais. Tchau, tchau.